É galera, falta de aviso não foi, eu sempre falei do que o Endrick era capaz de fazer. Falta de aviso não foi, viu seu Xabi Alonso? Falta de aviso não foi porque Endrick mais uma vez fez uma excelente atuação pelo Real Madrid. Isso já tinha acontecido em outro jogo do Real, quando a equipe enfrentava o Valência e Endrick entrou muito bem em campo. E pasme, com apenas míseros 11 minutos em campo. Isso não é 2, isso é 11. Sinceramente é uma prova explícita de que Endrick merecia mais minutos do Real Madrid. E adivinha só com qual jogo Xabi Alonso decide colocar o garoto? Justamente no Real vs City, que o time estava perdendo. Consequentemente, podemos dizer que ele colocou numa fogueira. Mas mesmo na fogueira, Endrick fez uma partida consistente quando entrou, chegou a meter bola na trave e mais uma vez colocou em xeque todas as dúvidas sobre o porquê Xabi não aproveita tão bem. De tal maneira que portais de jornais internacionais reagiram a essa falta de oportunidades que o Endrick teve. E sinceramente, é um problema assim sério, levando em conta um garoto que poderia ter mais chances e ainda assim teve essas chances negligenciadas. E agora é praticamente tarde ter, porque o Lyon já vai trazer o moleque por empréstimo, e nesse tempo ele não vai ficar no Real. Mas ainda assim é muito agradável pra gente ver que um jogador do nível dele tá entregando realmente futebol no Real Madrid, e que temos um grande reforço, ou provável reforço, para uma provável Copa do Mundo com ele, porque ele pode conseguir maturar ainda mais esse futebol ao longo do tempo, e essa notícia é excelente para nós brasileiros. Mas se você quiser entender tudo, vamos direto ao vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, e vamos entender melhor como foi essa partida do Endrick e principalmente o que estão falando na gringa. Beleza? Posso contar com você? Então bora até o fim. Tamo junto. A partida entre Endrick vs City, além de eletrizar os torcedores, abriu um debate enorme na Espanha. Um debate que hoje está estampando em jornais, programas esportivos e redes sociais. Por que Xabi Alonso não tá dando minutos a um jogador tão especial? E mais do que isso, o jogo levantou outra pergunta incômoda. O momento do técnico tá afetando suas decisões? Endrick entrou em campo contra o City com uma cobrança pesada, provar que pode competir no mais alto nível europeu. E a resposta dele foi muito acima do esperado. Mesmo enfrentando um time que sufoca, pressiona em linha alta, bloco alto e transforma cada metro em campo em decisão, Endrick mostrou personalidade, capacidade de reter a bola mesmo sob pressão, arrancadas que quebram linhas e criam desorganização, leitura de espaço rápida e um desespero saudável de fazer o jogo acontecer. Em algumas jogadas ele simplesmente impôs físico e coragem contra os zagueiros do City, coisa que para um garoto de 18 anos enfrentando o melhor sistema defensivo da Europa é extremamente raro. A jogada que mais repercutiu e que os jornais espanhóis viralizaram foi um cruzamento para a área que ele cabeceou e a bola foi na trave. Mesmo que a bola não tenha entrado, a jogada mostrou algo diferente, aquele instinto agressivo que a Espanha tá louca para ver vestindo a camisa do Real Madrid. A imprensa espanhola já vinha cobrando o Endrick desde a primeira aparição dele e desde a apresentação. Mas essa partida contra o City virou prova concreta. A narrativa saiu de a gente sabia que ele era forte, sabíamos que tinha explosão, mas não sabíamos que já estava pronto para esse nível, para outra narrativa do tipo ele tem que jogar. O AS, o Marca e até programas mais pesados como El Chiringuito passaram um dia martelando: Xabi Alonso precisa liberar o garoto. Se ele faz isso contra o City, por que não pode jogar contra o Getafe? Torcedores do Real Madrid preencheram as redes com 3 tipos de reação. A surpresa: eu não imaginava que ele fosse tão dominante assim. A cobrança: tá aí, dê minutos, pare de segurar. E a pressão direta em Xabi Alonso: se não tá bem, não coloque sua insegurança no elenco. O debate ficou tão grande que virou pressão institucional, porque o Real Madrid já vive momento em que os jovens são tratados como pedras preciosas, é visto como a próxima joia da coroa. Por que Xabi Alonso simplesmente não dá oportunidades para ele? Existem 3 explicações diferentes e a terceira é a mais delicada. Primeiro, o modelo tático do Xabi é rígido. Xabi Alonso trabalha com um sistema menos físico e mais posicional. Para ele, a fase ofensiva depende de conexões curtas, recepção de costas e harmonia nas alturas dos meias. Endrick é um jogador de ruptura, imprevisível e vertical. E isso assusta um treinador que ama controlar o jogo. O segundo, o elenco tem hierarquia forte, há jogadores mais experientes na frente, e Xabi tem dificuldade em romper essa ordem logo de cara. Ele costuma ser gradual com os jovens, mas a paciência do torcedor não é gradual. E em terceiro lugar, a fase do Xabi está afetando suas decisões. E esse é o ponto-chave, porque Xabi Alonso, completamente perdido e em situação de crise no Real, está realmente todo atrapalhado. Tanto que havia saído uma notícia de que se o Real Madrid perdesse para o City, ele seria demitido. Parece que o Real foi na contramão dessa notícia e decidiu manter o Xabi mesmo diante dessas adversidades. Mas é um fato que essa fase do Xabi tá muito complicada.
Como terceiro tópico, a fase delicada do Xabi Alonso e como isso pesou no caso Endrick. Xabi passa pelo momento mais turbulento desde que virou técnico, pressão da diretoria, resultados irregulares, críticas ao estilo previsível, dúvidas internas sobre seu poder de liderança e um sentimento geral de que o time não evolui. Quando um técnico vive uma fase assim, ele tende a arriscar menos, confiar apenas em veteranos, temer erros dos mais jovens e adotar decisões conservadoras. O problema? O conservadorismo está travando a evolução do time. E ver o Endrick brilhar justamente fora do sistema do Xabi num jogo enorme como esse virou uma espécie de crítica. Olha o nível que o garoto tem. O problema não é ele, o problema é o modelo. Para a imprensa espanhola, Endrick foi um espelho que expôs o treinador. E aqui é a consequência mais direta. Agora Xabi Alonso tá mais encurralado ainda, porque se não coloca Endrick, a crítica vai ser: tá com medo, tá inseguro, não sabe trabalhar com jovens. E se coloca tarde demais, vão dizer: só colocou por pressão e não por convicção. Ou seja, a atuação do Endrick criou um novo ponto de tensão dentro do Real Madrid. Endrick mostrou que tá pronto, mostrou que tem talento de sobra e mostrou que pode desequilibrar contra jogadores e técnicos de elite. E agora, tudo recai sobre Xabi Alonso. Como conclusão, o jogo contra o City não foi apenas mais uma partida para o Endrick, que aliás, ele mal tinha tendo oportunidades, justamente porque contra o Valência foi sua última partida no ano e ele jogou 11 minutos. Mas sim, essa partida foi uma declaração explícita de talento, uma exposição de potencial ignorado, um fator de pressão na Espanha e um reflexo direto da fase frágil de Xabi Alonso. Endrick ganhou ainda mais admiradores, o Real Madrid ganhou uma esperança futura e Xabi Alonso ganhou o problema. O menino de Taguatinga brasiliense que veio do Palmeiras pode ter feito em 45 minutos contra o City o que ninguém esperava: mudar a rota de um gigante europeu e acender um debate que vai consumir semanas. Porque apesar do Real Madrid seguir tendo predileções com nomes como Gonçalo Garcia, não dá para esconder simplesmente o talento que Endrick é, e principalmente todo o furor e alvoroço que os torcedores do Real Madrid tiveram ao ver um jogador como ele correspondendo em campo, justamente o que eles mais queriam que tivesse sido, com nomes como o próprio Gonçalo ultimamente. E em meio à crise do Real Madrid, a torcida impaciente certamente vai ficar do lado de alguém que parece estar entregando o melhor possível para o clube. E se a partida contra o City acendeu o debate sobre Endrick, a situação do seu possível empréstimo para o Lyon transformou tudo em novela. Hoje a torcida do Real está dividida entre dois medos: medo de perder o garoto por uma temporada e ele explodir longe de Madrid, medo de deixá-lo sem jogar com Xabi Alonso e desperdiçar um talento que já mostrou estar pronto. Essa mistura virou ânsia, ansiedade, quase desespero, e está em todos os programas esportivos espanhóis. Mas por que tanto nervosismo? Porque o Lyon não é só um clube interessado, é um clube desesperado, com vaga imediata, minutos garantidos e um projeto centrado em jovens talentos, o que para muitos torcedores parece perfeito demais para ignorar, mas ao mesmo tempo soa como um risco enorme. Se for emprestado e explodir no Lyon, Xabi Alonso vai ser massacrado por ter segurado uma joia. Os torcedores sabem disso, os jornais sabem disso, e é por isso que a ansiedade cresce. Com a fase ruim que vem vivendo, Xabi já tem sido questionado pela falta de ousadia, pela demora em apostar em jovens, pela instabilidade. E agora, pro torcedor, deixar o Endrick ir pro Lyon seria admitir que o Real não consegue desenvolver a própria joia. E isso na Espanha soa quase como pecado esportivo. O torcedor tá com medo de repetir o caso Odegaard. Martin Odegaard saiu por empréstimo, brilhou muito mais fora do Real do que dentro, inclusive no Arsenal, e anos depois, os torcedores ainda lamentam que o clube não teve paciência. A situação lembra isso, e muitos torcedores falam exatamente isso nas redes. Não quero ver o Endrick virar estrela na França, enquanto aqui ele nem entra em campo. O Lyon oferece minutos, o Real hoje não, e o que aumenta essa ansiedade é a clareza do cenário. No Lyon, seria titular ou primeiro reserva, e no Real, ele tá atrás de escolhas mais conservadoras de Xabi. No fundo, a ansiedade também é pela instabilidade do técnico. O momento dele é turbulento, inseguro e cheio de decisões questionadas. Então, por trás do debate sobre o Lyon, existe um segundo debate, mais profundo. O torcedor não confia totalmente no Xabi para gerir o desenvolvimento de Endrick. E é por isso que mesmo quem defende o empréstimo, defende com dor no peito. A ansiedade sobre o Lyon não é só sobre emprestar ou não, é sobre medo de repetir erros do passado, medo de perder a evolução de um craque, medo do Xabi Alonso não aproveitar o seu talento e ver o garoto explodir em outro lugar. Hoje na Espanha a discussão está em ebulição e a torcida quer uma resposta, mas qualquer que seja a decisão, ela vai carregar polêmica, pressão e muito questionamento.
Sinceramente, não é uma crítica ao Gonçalo Garcia, até porque o Gonçalo se mostrou um bom jogador na base e inclusive no profissional ajudou muito o Real, inclusive naquele Mundial, e entrou bem fazendo gols, dando assistências, sendo um cara muito importante, mas ainda acho que na finesse, na técnica, na qualidade, o Endrick se sobressai. E o Endrick sabe muito bem que não deve ser condenado a um banco eterno. Talvez ele mesmo já esteja percebendo que o melhor para ele seja de fato ir para um clube que lhe dê mais chances, até porque o Real Madrid, por mais gigante que seja, se não der o suporte que o jogador necessita, esse jogador pode olhar muito bem. Aliás, é uma das coisas que o Rodrigo ainda não entendeu tanto, porque beleza, ontem ele teve oportunidades e realmente temos que dar desconto porque ele estava numa crise muito grande, sem fim de gol, sem marcar, mas ainda assim ele tem que saber e ser ciente de que só não tem um Real Madrid no mundo para ele atuar. E para quem tinha dúvida de como o Endrick estava, se estava em forma, se não estava em forma, eu acho que a partida de ontem deixou bem claro e explícito para todo mundo as condições que ele tem. E sinceramente, se mais uma vez o Endrick for colocado sempre engavetado, sempre na gaveta, sempre de uma certa forma negligenciado após esse jogo, sinceramente o problema talvez já seja a marcação, que só pode ser essa explicação, principalmente levando em conta que o Real Madrid ofensivamente precisa também de suporte e de ajuda. Tudo bem que o maior problema do time é defensivo, mas ofensivamente o Real Madrid também precisa de jogadores como o Endrick. Sinceramente, não custa nada dar mais oportunidades para o garoto. E se no caso essa for a última partida dele antes do empréstimo com o Lyon, eu sinceramente acho que ele limpou a imagem dele, principalmente em relação àqueles que estavam duvidando da sua capacidade. E no Lyon, se assim for, que ele tenha o melhor desempenho possível, porque ele já deu totais cartões de visitas. Mas você achou que o Endrick jogou bem assim como eu achei? Sinceramente, eu achei sim. O que você achou? Se inscreva no canal, deixa seu like e comente aqui, obviamente para ajudar o canal. E claro, se tiver espaço para hypar o vídeo, também é de extrema importância. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!